Provérbios 16, versículo 1 e 2 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E nós começamos a semana passada um novo tema. O tema era como alcançar seus sonhos. E vamos fazer agora a segunda parcela desse estudo. E nós vimos que Deus tem um plano, Deus tem um sonho para a vida de cada um de nós. E se nós o deixarmos, Ele vai realizar esse sonho com a nossa parceria. Deus depende que nós cooperamos com Ele e nós precisamos que Deus também haja. Então não é sozinho, não conseguimos. Deus precisa da nossa parceria para que a gente possa então realizar, concretizar, alcançar os nossos sonhos. Nós vimos semana passada como é importante deixar que Deus coloque esse sonho. Não seja um sonho nosso, um sonho carnal, um sonho errado. Às vezes o sonho em si não é errado, não é um sonho pecaminoso, mas é algo que está fora do plano de Deus para a sua vida. Então não precisa ser exatamente, pastor, quando eu crescer, eu quero ser um pirata, eu quero ser um político. Não precisa ser uma coisa pecaminosa. Pode ser uma coisa boa e saudável, uma coisa correta, mas se não for norteado, guiado, direcionado pela vontade de Deus, então aquilo se torna então um sonho que provavelmente vai ser frustrado de uma forma ou de outra. Então, apesar de Deus ter um sonho para a gente, não basta sonhar, não basta ter e saber o sonho, o plano que Deus tem para você. O caminhar é tão importante quanto o sonhar. E o tema de hoje é o caminhar dos homens. Nós vimos semana passada as preparações do coração e hoje nós vamos ver o caminhar dos homens. Muitos acham que basta apenas sonhar. Ter um sonho, ter um destino, uma direção. Pode ser um sonho próprio, pode ser um sonho errado, mas conquanto que eu tenha um sonho, eu tenho um plano, eu tenho uma meta, pronto, se eu tenho isso, então está tudo certo. Muitos acham que ter o sonho e crer, acreditar, ter muita fé, que aquele sonho vai se concretizar, é o suficiente. Basta você crer, basta ter um sonho e creia. E se você tem um sonho, e muitos adeptos de uma certa doutrina dizem que você precisa imaginar, você precisa conceber os detalhes do sonho. E quanto mais detalhado for o seu sonho, e quanto mais preciso for o seu sonho, e você ter fé naquele sonho, aquilo vai porque vai acontecer. Não, não vai. Não vai. A verdade não é essa. Tá? Isso se chama positivismo. Isso faz parte de toda uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, em que você precisa, então, mais ou menos coagir Deus, impressionar Deus, quase que forçar Deus, e Deus está praticamente obrigado. Se você sonhar o bastante, crer o bastante, Deus está obrigado a realizar o que você tanto sonhou e desejou e quis. Gente, isso não é verdade, isso leva muita frustração, e muitas pessoas ficam frustradas com Deus, porque acreditam nessa baboseira, e eles creem, e acreditam, e visualizam aquela coisa toda, e no fim, fica tudo como está, e eles se revoltam contra Deus, como se Deus é o culpado. Não. Quando você ouve, acredita e segue doutrina errada, a culpa não é de Deus. Tá? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Então, muita gente crê, muita gente tem um sonho, talvez até um sonho, eles sabem qual o sonho que Deus tem para eles. Eles conheceram e aceitaram, e até desejam, até querem concretizar o sonho que Deus deu para eles, aquele plano que Deus colocou para eles. Eles não dão importância para o caminhar. Eles têm o sonhar, eles têm o crer, mas não têm o caminhar. E por isso nosso tema de hoje, o caminhar dos homens. O caminhar é tão importante quanto o sonhar. Você sonhar, mas não caminhar, sonhar o sonho e não caminhar o caminho, então isso não vai dar lá muito certo. Então hoje nós vamos falar sobre o caminhar dos homens em relação a alcançar os nossos sonhos. Então a primeira coisa, no versículo 2, nós vamos fazer uma comparação entre o caminho dos homens e o espírito dos homens. O caminho versus o espírito dos homens. Versículo 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o
espírito. Então aqui você pode ver que está tendo um contraste, uma clarificação entre o caminho do homem e o espírito do homem. Quando fala que Deus ele pesa o espírito, você vai notar que é um espírito com E minúsculo, indicando que aquilo está falando sobre o espírito do homem. Quando é um E maiúsculo, está falando sobre o espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, a preparação do coração, coisa que nós vimos na semana passada, a preparação do coração, ele vai determinar o caminho ou a direção ao sonho que nós queremos alcançar. Se a direção, se o caminho, se o sonho que nós seguimos não é de Deus, então pode vir aparecer, apesar de não ser de Deus, mas pode vir aparecer aos nossos olhos como sendo o caminho puro, o certo. No meu e nos seus olhos, pode ser que aquele caminho é a coisa mais pura, mais certa, mais maravilhosa do mundo. O exemplo que eu dei na semana passada. Logo após irmã Simone e eu sermos salvos, 3 meses depois, nós largamos tudo na Inglaterra, vendemos apartamento, pedi demissão no trabalho, juntamos nossa economia, vendemos tudo, fomos lá para a Espanha e passamos um bom tempo com o pastor Júlio, trabalhando na obra. Aos nossos olhos, aquilo era o quê? Puro. Era certo, era correto. Mas era? Não. Mas aos meus olhos era. Tanto era que eu larguei meu emprego, vendi apartamento, vendi as coisas que eu tinha, fiz minhas malas e piquei a mula. Sabe por quê? Porque eu achava que eu estava certo. Se eu tivesse uma sombra de dúvida que eu estava errado, eu não teria feito isso. Então, mesmo quando os nossos sonhos... E veja bem, eu não ia para a Espanha para fazer coisa errada, eu ia para a Espanha para servir a Deus. Eu ia para a Espanha para trabalhar na obra. Eu ia para a Espanha para fazer o que era certo. Não ia para a Espanha para fazer confusão. Meter encrenca, de modo algum. Aos meus olhos, era puro. Como diz aqui, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o coração. Então, muitas vezes o que a gente acha que é correto e puro e certo, não é. Então, ignorância não é desculpa. Ah, mas é que eu pensei... Sabe o que me custou eu pensar que o correto era eu ter ido para a Espanha? Me custou muito de dinheiro, minhas finanças. Moramos lá uns 6, 7, 8 meses. Não consegui trabalho. Eu falei semana passada lá, aqui para vocês. Até boia fria eu tentei ser, não consegui. Torrei nossas finanças. Vendi o apartamento nas pressas. Perdi dinheiro na venda. Eu paguei o preço. Por quê? Porque não era vontade de Deus. Mas para mim era. Eu achava que era. Para mim era por os meus olhos. Mas nem sempre é o caso. Muito pelo contrário. Provérbios 16, 25. A gente lê Provérbios 16, 1 e 2. Né? Se for lá para o versículo 25, fala assim. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Pois é. Pastor, mas você não morreu. Não, mas minhas finanças morreram. Meu apartamentozinho tão querido morreu. Quer dizer, não é mais meu, para mim morreu. Então, há caminhos que parecem direito ao homem. Só porque parece direito para a gente, não quer dizer que é direito. Porque, na realidade, quem vai pesar o espírito, essa palavra pesar quer dizer medir, examinar, julgar. É Deus. Então, nós temos que ver o que Deus está vendo, o que Deus está pesando. O que eu e você, o que nós achamos, francamente, não tem lá muito diferença. Mas o que Deus acha? Então Deus vai pesar o espírito, ele vai julgar os caminhos. Por isso que é tão importante ter um coração já preparado, sabendo discernir a vontade de Deus. Muito importante ter ouvidos que estão atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está direcionando, e atender e permitir que Deus venha a medir, a ferir, pesar o nosso caminho, o nosso coração. Deixar que Ele julgue. Eu mencionei isso semana passada, mas eu passei vários meses lá, teimando, achando que era a coisa certa, e não era. E quando eu me dei conta que não era, aí eu mudei de rumo. Senão, estava lá até hoje, dando cabeçada na parede. Nossos caminhos são puros, ou seja, certos e corretos, aos nossos olhos,
mesmo podendo estar errados. Errados. Por isso que não devemos nunca confiar em nosso próprio coração. Pode ser que o nosso caminho pareça certo a outros. Talvez outras pessoas estão dizendo, não, é isso aí, vá adiante, siga adiante, é isso mesmo, está certo. Outras pessoas podem achar isso. Do mesmo modo de quando, já de volta na Inglaterra, e nós decidimos, quer dizer, foi um longo processo, mas estávamos chegando a hora da partida de sair da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, na parte final da nossa preparação para vir para o Brasil, muitas pessoas vinham para a gente, da nossa igreja, pessoas bem intencionadas, diziam, você está doido. Você tem duas meninas pequenas, você vai largar tudo, largar emprego, largar casa, largar tudo, vai se aventurar, vai se embora. Isso é uma loucura, não está certo isso. Para eles parecia errado. Para eles não parecia puro. Mas eu sabia que estava, porque eu estava agora seguindo o caminho, a vontade de Deus. Mesmo não aparentando ser. Mesmo aparentando ser uma espécie de uma loucura. Lembrando que eu já tinha feito uma loucura anos antes de ir para a Espanha. E foi um erro, de fato foi um erro. Eu achava que estava certo e estava errado. Só que dessa vez eu estava certo, porque Deus estava no comando, Deus estava indo à frente, mas para as outras pessoas não parecia. Então nós temos sempre que estar alicerçados em Deus. Deixar que Deus direcione, Deus guie. Quando a gente sai para um lado para o outro, mesmo parecendo puro aos nossos olhos, não quer dizer que só porque parece que é. Então temos que ter muito, muito cuidado. E Deus, então, Ele não só prova os nossos caminhos, mas Ele prova também o nosso espírito, o nosso coração. Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O crisol é o implemento que você derrete a prata. Quando a prata derrete, as impurezas sobem, você tira aquilo e fica no crisol a prata pura, derretida, sem impureza. Aí você pega aquilo, coloca em outro lugar, esfria e você tem a sua barra de prata. Mesma coisa com ouro, o forno, mesma coisa. Você coloca o ouro cru dentro do forno, ele derrete, a impureza sobe, você tira aquela impureza e você tem o ouro puro que fica embaixo. Então, da mesma forma que o ouro e a prata são provadas pelo crisol e pelo forno, é Deus quem prova os nossos corações. E Deus vai provar os nossos corações se nós o permitirmos, se nós aceitarmos o que Ele está fazendo. Então, eu posso até, nós podemos pesar os caminhos. Eu posso olhar para alguém, para o caminho que alguém está indo, e eu posso exteriormente ter uma opinião. Mas o que nós nunca podemos fazer é pesar, testar, provar os espíritos, o coração de alguém. Não podemos fazer isso, só Deus faz isso. Tá? Então, temos que estar sempre ciente disso. Então, caminhos são externos, todo mundo vê, mas o espírito só Deus vê. Só Deus e nós mesmos. Muito bem, ainda no versículo 2 de Provérbios 16, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, a primeira coisa que nós vemos é o caminho e o espírito dos homens, e a relação que há entre ambos. E em segundo lugar, a aprovação, o testar, o provar dos nossos caminhos. Esse sentimento que nós lemos agora no versículo 2 de Provérbios 16, está presente em Provérbios 21, no versículo 2, que diz: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Note que o versículo é o mesmo, mas no versículo 2 fala que ele pesa o espírito, e no versículo 2 de Provérbios 21 fala que ele pesa os corações. Por quê? É a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Ele pesa o espírito, ele pesa o coração. Está falando sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração. Então, logo em seguida, no versículo 3 de Provérbios 21, que nós lemos agora, que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Versículo 3, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Veja bem, fazer justiça e juízo é mais aceitável, é preferível. Deus prefere, Deus gosta mais do que sacrifício. Nossos caminhos devem ser justos e corretos.
Isso é mais importante do que qualquer sacrifício. Eu quero ressaltar isso porque existe a seguinte noção hoje em dia. Se eu tenho um sonho, e se eu creio no sonho, e eu sacrificar, ele vai acontecer. Se eu sacrificar o meu tempo, se eu sacrificar a minha saúde, como? Não dormindo direito, não se alimentando direito, não descansando direito, sacrificando sua família. Não tem tempo para família, família é secundário, primeiro é trabalho, primeiro é o meu sonho, primeiro é... Sabe o que é isso? Você está sacrificando a sua esposa, os seus filhos, a sua família, seu casamento. Então muita gente acha que se eu tenho um sonho, eu creio no sonho, eu sacrificar, se eu fizer tudo, se eu não resguardar nada, eu vou dar todo o meu tempo, eu vou roubar tempo do meu Deus, da minha igreja, da minha família, da minha esposa, eu vou fazer tudo isso porque eu tenho um sonho, eu tenho um fé nele e o meu sacrifício vai garantir que tudo vai dar certo. Não, não vai. Porque se o seu sonho é um sonho correto, se o seu sonho é um sonho que vem de Deus, e se Deus vai em parceria com você e eu realizar esse sonho, então sacrifício não é aceitável a Deus quanto o quê? Lê no versículo, de novo. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Muito melhor do que você sacrificar o seu tempo com Deus, com a sua igreja, com sua esposa, com seu filho, com sua família, sacrificar sua saúde, o seu sono, o seu sossego, sua paz. Mais aceitável, o que agrada a Deus mais, o que vai incluir Deus mais, é você fazer o que é certo e o que é justo. Não roube Deus o seu tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Estou perseguindo o meu sonho. Ô anta, se Deus é que vai realizar o seu sonho, como é que você vai sacrificar o seu tempo com Deus? Pastor, você me chamou de anta? Bom, você está fazendo isso, sim, eu lhe chamei de anta. Não faça isso. Se você está sacrificando a sua família, seu casamento, isso não vai agradar a Deus. Deus não vai estar lá em cima olhando, esse cara está sério. Olha como ele está tratando com desprezo a sua esposa, os seus filhos. Veja como ele está desprezando a minha obra, a minha palavra. Esse sim o quê? Deus vai dizer, eu não posso me envolver em abençoar essa criatura. Para Deus é mais aceitável justiça e juízo do que sacrifício. Então não adianta você sacrificar o que você quiser. Tem gente que sacrifica amizade, família, casamento, até a própria saúde, perseguindo um sonho. Esse não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é fazer justiça e juízo, fazer o que é certo. E fazer o que é certo é você honrar suas responsabilidades como marido, como pai, como cidadão, como vizinho, como parente, como irmão. E Deus toma conta do resto. Nunca fazendo o sacrifício errado. Vimos na semana passada, em Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você acha que Deus vai edificar a cidade e vigiar se você está desonrando a Ele? Você sabia, maridos e maridas, vocês sabiam que o nosso casamento é uma reflexão do relacionamento de Cristo com a igreja? E quando nós desonramos o nosso casamento, estamos desonrando o nosso relacionamento com Deus? Você acha que Deus vai vigiar, vai edificar nada? Sabia que os seus filhos, acabamos recentemente uma série sobre criação de filhos, educação de filhos, os seus filhos vão olhar para Deus e vão projetar em Deus o que eles veem em você, pai e mãe. Se os nossos filhos olham para nós e vê pessoas indiferentes, pessoas desinteressadas, pessoas distantes, eles vão achar que Deus é assim. Você acha que isso vai envolver Deus para edificar e vigiar? Não, estaremos trabalhando e vigiando e sacrificando em vão. Leia mais adiante o versículo fala, em vão levanta a sede e come pão da amargura. Em vão vocês se sacrificam, em vão vocês trabalham, em vão vocês fazem tudo isso. Por quê? Porque Deus não está envolvido.
E nós envolvemos Deus fazendo justiça e juízo, assim que envolvemos Deus em nossas vidas. E não fazendo sacrifícios completamente errados. Mais do que nosso caminho, Deus vai provar o nosso espírito e o nosso coração. De que ninguém foge. O rei Belsazar, se quiser abrindo aí para Daniel capítulo 5, para ganhar uma vantagem. Daniel capítulo 5. Fala sobre o rei Belsazar, que tinha um reino impressionante. Era um dos mais gloriosos reinos de toda a humanidade. Muito rico, muito extenso. E o seu caminho, o seu reino, o seu caminho, era impressionante. Por fora, quem via por fora ficava impressionado. Ele deu um grande banquete, nesse banquete, depois você lê a respeito lá em Daniel capítulo 5, um banquete impressionante, muito impressionante, feito para impressionar. E o Senhor prova, o Senhor pesa os espíritos. E foi isso que Deus fez com o rei Belsazar. Lá em Daniel capítulo 5, olha no versículo 26, estava no meio de um grande banquete. E do nada, na parede do banquete, apareceu uma mão. Não era uma pessoa, não era um braço, era só a mão. E a mão escreveu na parede algumas palavras. E ninguém entendia o que queria dizer aquilo. E o significado era obscuro, então chamaram Daniel. Chamaram Daniel para interpretar o que estava dizendo. Olha o versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Então, foram 3 palavras. Mene, Tekel, Perez. Aí começa assim no versículo 26. Mene, contou Deus o seu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medas e aos persas. Aí continuando. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Olha o versículo 30. Naquela noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Veja só. Aqui estava o rei de um dos maiores reinos da humanidade. E levando em conta que naquela época não havia tecnologia que há hoje, você manter o reino daquela magnitude intacto era realmente impressionante. E ele estava se gloriando ao ponto, se você ler a história depois, ele mandou pegar todos os utensílios sagrados que foram tirados do templo. Que o povo foi levado, Israel foi levado para o exílio na Babilônia, e o templo foi saqueado, e o pai dele guardou isso no tesouro real. Os utensílios santos usados no templo. Ele falou, tragam eles e vamos brindar. Vamos ficar bêbados, vamos brindar com os utensílios de Deus. E Deus mandou a mensagem. A mão apareceu, escreveu na parede. Mas olha o que fala, pesado foste na balança e foste achado em falta. O versículo anterior, contou Deus, o que é contou? Ele pesou, ele mediu, ele aferiu, ele contou o seu reino, o seu caminho, aquilo que ele tinha, o sonho, o destino. Ele contou, pesado foste na balança e foste achado em falta. Você foi dado muito e você está retornando um pouco. Pesaste, foste na balança. Pesado foste na balança e foi achado em falta. E o resultado, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E realmente, os medos e os persas vieram e dividiram aquele reino e acabou o reino do Belsazar. Que naquela mesma noite, não foi que ele morreu, ele foi morto. Ele foi morto. Foi morto. Digamos que o sonho, o reino de Belsazar acabou aquela noite. Note como ele foi pesado. O seu reino foi contado. Talvez você não venha morrer fisicamente, mas o seu sonho possa vir a morrer.
talvez aquele sonho, aquele plano A, aquela vontade boa, perfeita e agradável que Deus tinha para você, venha a morrer, falecer. Eu comentei semana passada com o pastor Javes, muitos anos atrás, falou para mim, falou, irmão, você está pensando em fazer assim, assim, assim? Muito bom, muito louvável, Deus abençoe. Mas lembre-se disso, não há garantia que vai acontecer. Eu tinha um sonho, Deus me deu um sonho, eu tinha um desejo, estava trabalhando. Mas ele falou, ótimo, mas não é garantia que vai acontecer. Você tem um sonho? Tenho, pastor. É de Deus? É, Deus. É, pastor. É, ótimo. Não há garantia que ele vai acontecer. Vai depender do quê? Do seu caminho. Por isso o tema de hoje, o caminho dos homens. Vai depender do seu caminho, da direção que você dá à sua vida. Vai depender do seu coração, porque o nosso coração é o que vai ditar a nossa direção. E o nosso coração, e o nosso caminho, e o nosso espírito vai ser provado, testado, pesado por Deus, que pesa os espíritos, que prova os espíritos e os corações. E como Belsazar, talvez você não pegue a sua vida, mas o reino dele acabou. Lembrando que Deus sempre tem um plano B, um plano C, um plano D, até XYZ. Mas eu digo uma coisa, o plano B nunca é tão bom quanto o plano A. E o plano C nunca é tão bom quanto o plano D. Então, não espere chegar lá no XYZ, não. Tente ficar com o plano A, que é o melhor. Segundo Romanos 12, versículo 3 é o quê? Versículo 2, é bom, perfeito e agradável. Você pode até perder o perfeito. Porque perfeito é perfeito. Mudou, não é mais perfeito. Mas o plano que Deus tem para você, seja ele B, C, D, X, Y, Z, ele sempre vai ser bom e vai ser agradável. Agora, melhor ainda quando ele é o perfeito. O perfeito é o plano A, o original. Esse é o perfeito. O B já não é perfeito. Pode ser bom, pode ser agradável, mas não é o perfeito. O perfeito mesmo perdeu. Por quê? Em algum lugar nós sacrificamos aquele plano. Tem gente... Vou dar um exemplo. Se eu tivesse insistido em ficar na Espanha, ficasse lá até hoje, talvez fosse bom e agradável, mas não era o perfeito. Eu não sabia na época, hoje eu sei que o plano perfeito é eu estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo, nessa cidade, nesse momento. Isso eu sei. Então nunca abra mão do seu plano A. Nunca abra mão disso. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Mais uma vez, eu vou explicar de novo. Isso não quer dizer que Deus vai fazer o que você quer que Ele faça. Ele vai lhe dar a vontade, o desejo de fazer o que Ele quer que você faça. Essa é a diferença. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Como eu disse antes, no início da mensagem, é uma parceria. A nós cabe o entregar, o confiar, o deleitar. E a Deus cabe o fazer. Parceria, junto com Deus. Podemos citar aqui como exemplo Ruth. Ruth, que foi de ser uma pobre viúva, se tornou a esposa de Boaz. Ruth, que foi de ser uma forasteira, que entrou na lineagem do Messias. Por quê? Ela se deleitou no Senhor, entregou o caminho a Ele. E o resto, Deus fez tudo. Nunca, em 1000 anos, Ruth podia imaginar, quando ela voltou junto com a sua sogra, Noemi, 2 viúvas, pobres, desamparadas, que ela seria casada com Boaz, grande Boaz, e faria parte da lineagem do Cristo. Pense. Deus tinha um plano, tinha um sonho para ela. E quando ela falou para Noemi que ela voltaria para Israel, para Betel, ela falou, não. O seu Deus será o meu Deus. Ela falou para Noemi, o seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Ela falou, eu vou deixar minha terra para ir ser da sua terra.
Eu vou deixar os deuses pagãos dos meus pais para seguir o Deus verdadeiro que você serve. Ela se deleitou em Deus, ela confiou em Deus e entregou o caminho a Deus. Ela poderia falar, não, aqui é minha terra, aqui é eu tenho amigos aqui, eu tenho família, eu vou ficar aqui, como fez a outra nora de Noemi. Não, ela se deleitou no Senhor, entregou o caminho a Ele, confiou nele e o resto Deus fez. Ela se tornou esposa de Boaz. E Cristo foi descendente de Ruth. História incrível. Quando Deus tem um plano A, não mexa, não saia, confia e entregue. Deus não só olha os caminhos externos, mas também o nosso coração. Vou terminar com isso. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grande altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Para o coração. Que Samuel foi ordenado para ir ungir o novo rei de Israel. Aí começou a entrar os filhos, os irmãos, um a um, e entrou um alto, bonito, forte. Samuel pensou, com certeza é esse. E Deus falou isso. Falou, não, eu rejeitei esse. Porque o homem, ele julga por fora. Mas eu olho para o coração. Então o segredo é o coração. O caminhar do homem vai depender do nosso coração. E nosso caminhar, o nosso caminho, vai nos levar mais próximo ou mais distante do sonho que Deus tem para as nossas vidas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O nosso caminho deve ser guiado e iluminado pela palavra de Deus. Quando isso acontece, nós estaremos no caminho certo. E podemos ter certeza de realizar os nossos sonhos.